Então, estamos em agosto, né? Sim. Mês dedicado à amamentação, agosto dourado. Então, é legal reunir a gente aqui, trabalhadoras do SUS, trabalhadoras da atenção primária, para discutir um pouco esse tema, né? Voltado para o cuidado mesmo da mãe, do bebê, nesse momento tão importante da vida dos dois, né? Exatamente. E aí, queria conversar um pouquinho com vocês, assim, sobre o nosso acompanhamento, o que a gente, enquanto trabalhador da atenção primária, a gente que está lá no postinho, como é que a gente consegue acompanhar, né? E garantir que essa mulher tenha as melhores orientações possíveis para ter a amamentação. E aí, começa como? Aonde que tá? Onde que a gente começa a falar sobre isso? Antes da gente começar, Luiz e Paula, eu queria saber por que chama Augusto Dourado? De onde será que vem esse nome? Bom, ele surge um pouco por causa da preciosidade desse leite, né? Sim. Ele quer relembrar o tema ouro, né? Que é o que há de mais nobre, de mais valioso, de rico. E é isso, né? É o leite materno. Exatamente. É o melhor alimento do mundo. E por isso tem essa dedicação, né? Não só esse envolvimento todo do Ministério da Saúde em dedicar um mês para que sejam debatidos temas voltados para a promoção do aleitamento materno. Inclusive o tema desse ano, né, que é a promoção do aleitamento materno nos espaços, né, que ele possa ocorrer nos espaços fora do domicílio, que a gente consiga garantir a amamentação em todos os lugares e para todos, né? Que ela seja priorizada para garantir que seja um menor impacto ambiental, né? Que seja o mais natural possível e isso garanta o futuro, né? Com certeza. E por isso que é importante a gente começar a promoção do aleitamento desde o pré-natal. E por que não desde o pré-concepcional, né? A gente tem muitas dúvidas, né, das famílias, das mães, dos pais, muitos desafios mesmo que podem vir. E por isso que eu acho que é interessante a gente receber as famílias na atenção primária, no posto, aquele casal que está se planejando para engravidar, e a gente já entregar aquela sementinha ali. Porque quanto mais a pessoa ouve, quanto mais ela tem oportunidade de perguntar, de tirar dúvida, mais aquela cultura ela vai se criando ali ao longo do tempo. Verdade. Isso mesmo, Lilian. E esse vínculo da atenção primária com essa família vai fortalecendo a confiança dessa família para que se possa tirar todas as dúvidas, possa conseguir o sucesso desse aleitamento materno antes mesmo dele se iniciar, né? Por isso a importância, né, do acompanhamento de pré-natal, da regularidade nas consultas, porque a consulta não é só para medir a altura, ver o peso, ver a pressão, ver os exames, é um momento único de troca de informação, de esclarecimento de dúvidas, do reconhecimento das ansiedades, né? E até mesmo das orientações, porque a gente tem fica todo mundo muito focado na questão do parto, mas o parto é um evento que se encerra. Sim. E aí surge uma nova vida, né? Tanto para a mulher quanto para a criança. Uma questão importante é que essa mulher, ela tem o direito de ser acompanhada em consultas, não só consultas médicas, afinal, não são só consultas médicas que fazem o acompanhamento de pré-natal. Sim. Então, a gente tem acompanhamento com o odontólogo, acompanhamento com o enfermeiro. Se houver necessidade, essa gestante também será encaminhada para a nutricionista da unidade. E esses profissionais, ao contrário do médico, eles não podem emitir atestado. Agora, a declaração de comparecimento tem valor legal para justificar a ausência dessa mulher durante esse cuidado, né? Esse período de cuidado. Sim. Assim como o parceiro, né? O parceiro também é alguém que deve ser acompanhado. Tem, inclusive, algumas abordagens que nós, profissionais de saúde, devemos fazer com o parceiro nessa oportunidade de encontro e que é importante que a gente mantenha esse vínculo. Sim. É importante no pré-natal a gente saber quais profissionais médicos podem estar envolvidos. Na estrutura do SUS, da atenção primária, quem assume a frente desse cuidado no pré-natal é o médico clínico geral ou o médico de família e comunidade, que é o médico especialista ali na atenção primária. Tem-se a crença de que o pré-natal é realizado apenas por ginecologista, porém não é bem assim, né? Na nossa estrutura aqui do município, por exemplo, o ginecologista, ele é envolvido quando a gente tem, por exemplo, os pré-natais de alto risco, que são casos, né, por exemplo, de uma gestante com diabetes, de uma gestante com, enfim, outros complicadores de gestação,
que aí esse ginecologista vai precisar acompanhar essa gestante junto com a gente na atenção primária. Sim, É os isso. pré-natais de risco habitual são na atenção Uhum, primária. exatamente. Então, falando ainda a questão do parto, né? O parto, o trabalho de parto, a via de parto, é um tema que a gente também aborda no pré-natal. Inclusive, incentivando essa mulher a estabelecer o seu desejo, que é o que a gente fala que é o nosso plano de parto. É o que ela quer que aconteça com ela, como ela quer ser abordada, quais intervenções ela quer que ocorram ou não ocorram com seu filho ou sua filha. Então, é um momento muito importante também para que a gente conscientize essa gestante e a pessoa que irá acompanhar essa gestante sobre a hora de ouro. Exatamente. A hora de ouro é um momento crucial. Importante que esse bebê consiga ser amamentado durante essa primeira hora. Né? Um estabelecimento de vínculo, acalma o bebê, né? Estabiliza a glicemia dele, né? Então, é super importante que a gestante e a pessoa que acompanha esteja consciente desse direito e dessa necessidade. E que se manifestado, inclusive, esse desejo, né? Ele não precisa estar manifesto para que ele aconteça, mas se manifestado em algum documento e que se ele não for cumprido, isso caracteriza uma violência obstétrica. Exatamente. Ainda sobre essa questão da sala de parto, tem-se uma cultura muito grande que vai para além, né, do que é evidência de saúde, do que funciona, né? Que é de retirar a criança da mãe logo que nasce para fazer os primeiros cuidados, né? A gente pensa que logo que nasceu, só dá aquele oizinho, mãe, pai, tira foto, e já tem que pesar, medir, examinar. Não precisa dessa pressa. Salvo em casos, né, que a criança já nasce com alguma questão, não precisa dessa pressa. O pediatra, a pediatra que vai estar ali no momento do parto, ele pode fazer todo o exame físico da criança ali no colo. O colinho da mãe. Isso é uma coisa preciosa que muitas vezes não é respeitada e que as famílias muitas vezes nem sabem que pode ser exigido isso da equipe de saúde. Então é importante, né, nesse processo todo, até que você conheça a maternidade que você vai, quando você chega ali, né, no momento do parto, você falar, olha, equipe, eu gostaria que os primeiros exames do meu filho, da minha filha, fossem feitos em meu colo, né, se não tiver alguma contraindicação à saúde dele, porque tudo isso garante a hora de ouro, Exatamente. não é mesmo? Se depois da primeira hora você pesa, você mede, não é mesmo? Que a gente pode esperar. Lili, você tocou num ponto muito importante, que aqui em Ouro Preto a gente tem um bom vínculo com a maternidade. Então, a maternidade, a Santa Casa de Ouro Preto, possibilita que essa gestante visite, inclusive ela deseja que essa gestante visite as instalações para que ela saiba onde é a recepção, o que ela deve levar, quem que vai acompanhar, onde ela ficará depois do parto. Então, isso é fácil de conseguir. Tá no site da Santa Casa. E a equipe de saúde também pode te ajudar a fazer isso, programar essa visita ao hospital, que é a nossa referência para parto aqui do município, né? É isso. Essa hora de ouro favorece muito o sucesso da amamentação. Porque é um momento muitíssimo importante para desencadear toda a cascata hormonal responsável por essa produção de leite, que vai começar com colostro ainda, né? Então, que é riquíssimo em imunoglobulinas, que vai proteger essa criança que ainda não tem vacina. É a primeira vacina É do a bebê. primeira vacina do bebê. Então, esse momento é um momento muito nobre, muito valioso. E dentro da estrutura que a gente tem, né, de estar numa maternidade e poder ter essas orientações, né, quando a gente está lá no hospital ainda, a gente tem o apoio da equipe de enfermagem, que vai falar sobre a pega, a melhor forma de amamentar, como fazer isso, porque são muitas inseguranças, né? A gente chega cheio sem saber nada, por mais que seja uma mãe que já tenha uma experiência prévia, é tudo novo de novo, porque é uma criança diferente, né? Sim. Então aí a gente tem a questão de, enquanto está no hospital, a gente tem o apoio, mas a gente volta para casa, né? E aí chegou em casa, o bebê, né, a mãe, a família, a rede de apoio, né? Então começam os desafios da amamentação.
né? Então, nós temos ali vários palpites das pessoas dizendo que o leite é pouco, o leite é fraco, essa criança só chora porque não tem leite suficiente, né? E as pessoas têm algumas dúvidas ainda que às vezes não conseguiram tirar no pré-natal e nem no hospital. Então, o que que a gente pode dizer para essa mãe, né? Que o leite dela é suficiente para o bebê, o colostro é produzido em pequena quantidade, né? É uma vacina para o bebê, então ele vai procurar mais vezes esse seio, porque a quantidade que cabe no estômago dele é pequena. Até porque a biodisponibilidade desse leite é muito diferente dos demais, né? Sim, o leite materno já vem com enzimas prontas para poder ajudar a ser digerido, esvazia rapidamente do estômago, então rapidamente esse bebê vai ter fome novamente, não porque a mãe não tem leite suficiente, né? Mas porque realmente já foi digerido e precisa ser reposto para essa criança crescer. Palpites, né, das pessoas muitas vezes querendo oferecer fórmula, introduzir outras coisas, isso não é necessário, né, gente? A gente sabe que o bebê consegue crescer, ganhar peso somente com o leite materno até o 6º mês de vida, a não ser que haja alguma intercorrência grave, né, que não é o que acontece normalmente. Então é importante que essa pessoa, né, seja bem informada pela equipe de saúde. Então, nesse caso, gente, qualquer problema que aconteça, né, na casa desse bebê, é importante que a mãe, o pai, a família, a rede de apoio, as pessoas acionem o agente comunitário de saúde, que é o elo entre essa família e a equipe de saúde, para que se possa tirar essas dúvidas, ajudar essa pessoa que pode estar ali com uma fissura mamilar, uma mastite, qualquer problema, qualquer intercorrência, e nós estamos ali na unidade de saúde para ajudar essa pessoa, né? Que na maioria das vezes é possível fazer manejos nessa situação da amamentação para que ela tenha alívio, né, dessas dores. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no alívio dessa pessoa que amamenta, né? E com isso a gente conseguir ajudá-la no sucesso da amamentação. Então, com relação a esses mitos, né? Leite fraco, né? Não é suficiente. E aí, Luísa, o que você pode nos ajudar nesse sentido? Então, Paula, eu fico pensando na a fala que você coloca, né, de procurar pela equipe de saúde para ter orientação. A gente entra num universo durante esse processo de amamentação. As noites são longas, são insones, a gente está acordado, por vezes com o telefone na mão. E aí, em algum momento, a gente pesquisa alguma coisa relacionada a meu leite é fraco, não tenho leite suficiente. E aí tem toda a magia do algoritmo da rede social. Então a gente entra nesse looping eterno de aparecer profissionais, que a gente nem sabe se são profissionais de fato, falando sobre amamentação, explicando técnicas de amamentação, e até aquele momento que a gente usava talvez para descansar, para distrair, ver a vida do outro lá. Agora não, agora a gente está mais uma vez falando sobre amamentação e que quem amamenta não está fazendo isso bem, porque afinal de contas a criança chora. E aí tem tantas informações, por exemplo, a questão da extração do leite. Então, a extração do leite é para todo mundo? Todo mundo precisa fazer isso? A extração do leite mede alguma coisa? Porque, pensa, é no mínimo frustrante. Você vai lá, coloca uma bombinha e não sai, ou sai pouquíssimo leite. E aí é importante a gente aproveitar esse momento para poder orientar que a bombinha nunca será capaz de simular uma amamentação, né? Então, pensando aqui um pouquinho no nosso improviso, né, para simular a amamentação, o que a gente sabe hoje da parte da fonoaudiologia, que estuda muito esses movimentos da face, da odonto. Quando o bebê amamenta, vamos supor que isso seja o mamilo e toda a mama. É esperado que o bebê empurre com a mandíbula inferior e depois com a superior ele extrai o leite. Ele empurra com a inferior e extrai o leite. Esse é o movimento. É um movimento forte, forma-se um vácuo. Não é tão simples. E aí a gente pensa que chega o extrator. Seja ele manual, seja automático. O extrator, ele alcança até que ponto? Qual é o movimento que ele faz? Ele consegue pressionar essa mama para fazer a extração do leite?
Em algumas mulheres ele consegue, porque essas mulheres têm uma lactação aumentada, né? E por isso são essas mulheres que, enquanto mamam, a criança mama em um seio, o outro jorra, dá até para coletar leite. Mas isso não é o comum, isso não é o que mais acontece. Geralmente, o leite é o suficiente para a criança. O corpo é extremamente inteligente, ele não vai produzir para desperdiçar. Ele vai produzir aquilo que é necessário. Sim. Então, é muito importante a gente pensar em que medida as redes sociais não mais atrapalham do que ajudam. E onde é que eu posso buscar uma informação verdadeira, uma informação coerente, uma informação mais acertada? É na unidade básica de saúde que a gente tem profissionais capacitados para poder fazer esse cuidado. Sim. Luísa, outra coisa, pessoal, que eu vejo de dúvida, tanto nas redes sociais quanto no consultório, é em questão a quem já teve algum procedimento feito na mama. É verdade. Né? Então, pessoas que já, por exemplo, colocaram uma prótese de silicone, né, para aumento da mama. Essas pessoas, né, ficam na dúvida, será que eu vou conseguir amamentar? Será que vai atrapalhar, né, a minha produção de leite? E a verdade é que não. A maioria das mulheres que colocaram prótese, essa prótese não vai impedir, né, que o leite seja produzido e que ele chegue à boca do bebê, certo? Porém, existem alguns procedimentos cirúrgicos que aí sim podem atrapalhar, né, essa produção de leite ou até mesmo impedir que a amamentação seja feita. Então, em alguns casos, por exemplo, né, vamos supor que uma mulher teve um câncer de mama e precisou retirar um quadrante, né, uma parte da mama para tirar um nódulo. Se aquele nódulo estiver numa região em que a gente tem nervos, a gente tem ductos mamários que estão relacionados à produção de leite, né, se aquilo ali foi retirado, aí sim ela pode ter dificuldades na amamentação. Por isso que é muito importante aquele contato longitudinal com a equipe de saúde da família, né? Porque essas dúvidas vão poder ser tiradas e essas dificuldades, né, por conta de procedimentos prévios, elas podem ser previstas e a gente pode pensar ali em ações para contornar esse problema, não é mesmo? Sim. Depois que nasce, depois que chega em casa, quais são os próximos passos no cuidado dessa nova família? O primeiro contato vai ser com o seu agente de saúde, que a gente espera que você tire aquela foto bonitinha da criança, mande no WhatsApp da gente, para a gente já ficar ligado para marcar as primeiras consultas. A gente vai ter uma consulta com enfermagem, a gente vai ter uma consulta com o médico, e essas primeiras consultas a gente faz a consulta do binômio, que a gente fala, né? Mãe-criança. E essa é a chamada consulta puerperal. A gente vai olhar tudo da criança, né? Vamos pesar, medir, vamos ver, né, como que tá o desenvolvimento. Mas, às vezes, né, nesse processo a gente esquece do foco, do outro foco tão importante quanto que é a mãe. Sim. Às vezes essa mulher chega na unidade de saúde com aquele rosto cansado, olheiras, né, dor, né, aquele processo de fissuras mamilares que são muito dolorosas. É uma dor muito profunda, né? Eu tive essa experiência da fissura mamilar. Não tive a experiência da mastite, mas imagino que seja uma dor pior ainda, né? Então, acolher essa pessoa, essa mulher, essa mãe, né? Fazer uma massagem, respeitar essa dor, não minimizar o processo, porque às vezes a gente tem essa preocupação em olhar a criança e esquece um pouco da mãe que está precisando do nosso apoio, do nosso carinho verdadeiro naquele momento, porque é um momento difícil, é um momento complicado da vida dela. Então, o acompanhamento da criança ao longo do desenvolvimento é muito importante, mas essa mulher precisa estar bem para conseguir fazer com que esse processo de amamentação seja realmente levado ao sucesso, né? Então, acolher, né? Fazer massagem, fazer as massagens circulares, extrair o leite, caso ela chegue ali com as mamas engurgitadas, chegue ali, né, com as perto do dia da pojadura, por exemplo, que é aquele dia da descida do leite, em que as mamas ficam entumecidas e ela pode sentir muita dor. Então, explicar o processo, como que ela pode lidar com aquilo para ser mais aliviada, né? E aí sim, continuar esse estímulo a essa amamentação que deve ser mantida exclusiva até o 6º mês de vida, né? Sem a necessidade de água, de chá, de outras coisas que outras pessoas podem palpitar que sejam necessárias, caso esteja tudo correndo bem com esse bebê. E Paula, tem uma questão que eu gostaria de colocar também. Essa mulher, essa mãe, essa nova entidade que surge, ela precisa
ter a possibilidade de falar sobre os seus sentimentos e sobre os seus pensamentos. O puerpério é marcado por um turbilhão de emoções, um turbilhão de sensações, muita insegurança, um cansaço extremo, e isso faz com que a mulher tenha sensações e pensamentos que até ela mesma considere absurdos, Baby como blues, né? o baby blues, como ter dúvidas sobre se ela realmente ama essa criança, se ela realmente quer ser mãe, se ela consegue cuidar dessa criança, porque o cansaço é tamanho que é natural que essas sensações venham à tona, esses pensamentos surjam. Então é muito importante que ela consiga confiar em alguém para poder falar sobre isso, porque é normal que isso aconteça, mas não é esperado que isso perdure. Então, o profissional de saúde, ele é capaz de fazer esse diferencial sobre o que é o esperado desse período, mas também o que já não está dentro da normalidade esperada. E como você disse, isso é muito importante. A gente precisa cuidar da mãe. Sem o cuidado da mãe, a criança não será cuidada. Né? Uma coisa interessante da gente lembrar é a questão da visitação. Quando nasce, tem-se muito aquela cultura, né? De ir na maternidade, primeira semana de vida já tá toda a vizinhança, todos os parentes em casa. E é aquilo, né? Leva doença para a criança, leva estresse para os pais. E eu falo muito para os meus pacientes, para as novas famílias. Pessoal, coloquem seus limites, coloquem as regras do que vocês querem. Para mim, ajuda boa nesse momento é a ajuda que lava uma louça, que lava uma trouxa de roupa, que faz uma marmita. Leva um chocolate. Porque é isso. A criança, ela não é só responsabilidade daquela família. A criança é responsabilidade da sociedade, não é mesmo? E a gente apoiar essa família nova com coisas que parecem ser pequenas, né, gente? Lavar uma louça, lavar uma roupa, isso faz toda uma diferença na rotina daquela família. E conforme vai passando, né, aquele período mais crítico, do primeiro, segundo mês, vão surgindo outros desafios também, né? A Paula trouxe um pouco sobre essa questão do chás, né? A gente tem muitas crenças populares de que o leite só não adianta, né? Mas, pessoal, até o 6º mês de vida, não precisa dar nem água para criança. Obviamente, se ela tem aleitamento materno exclusivo, não precisa nem de água. Só o leite já é capaz de resolver tudo. E, gente, o leite é limpo, é de graça. Vocês já viram o preço da fórmula? É caríssimo. Eu acho que o quanto mais nós, como profissionais da saúde, como sociedade, quanto mais a gente puder apoiar essa família no processo de alimentação, mais todo mundo ganha. É uma criança protegida contra doenças, é uma criança que vai criar um laço com aquela família e vai ser uma coisa linda, gente. Amamentar é um ato de amor. E aí a gente tem que pensar nessa espera adequada até o 6º mês, também pelos sinais que essa criança manifesta para demonstrar que está madura para receber o alimento, né? Antes de 6 meses ela não está apta a isso ainda. Então, os sinais de prontidão, eles vão ser manifestados a partir do 6º mês. E esperar até esse momento para introduzir alimentação complementar saudável protege essa criança de obesidade infantil, do risco de desenvolver alergias alimentares, seletividade alimentar, né, de não desejar comer os alimentos depois quando estiverem com 2, 3 anos. Então é importante esperar. Não é frescura da equipe de saúde, não é castigo para a criança que, coitada, não pode receber alguma coisa. É algo que é defendido pelas sociedades de saúde, Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Esperar até o 6º mês. O leite materno é suficiente para que essa criança se desenvolva completamente até essa idade. E olha só, na unidade de saúde também tem essas orientações. Sim. E pela mesma equipe que fez aquele cuidado do pré-natal. Isso que é a beleza, assim, da atenção primária, né? É quem cuidou durante o pré-natal é ainda quem também cuidará dessa criança a partir do nascimento. Então, há necessidade de consultas regulares, acompanhamento regular, e também para que tenha essa segurança de qual o melhor momento para poder introduzir. Por que não antes? É no acompanhamento de puericultura que a gente vai ter essa orientação. Então, é muito importante reforçar que o cuidado, ele continua.
exercido também pela própria equipe que fez o cuidado do pré-natal. Sim. E aí, mais um desafio, né? A maternidade é repleta dos desafios. Algumas retornam ao trabalho formal, né? Não precisam mais, não podem mais ficar em casa para garantir essa amamentação em livre demanda, no momento em que o bebê desejar. Já começa a ter que ter algum tipo de regramento de oferta. Algumas ainda aos 4 meses, algumas trabalhadoras já conseguem aos 6 meses, e daí vem também uma luta, né? A gente precisa colocar essa questão da necessidade mesmo dessa licença maternidade, que não são férias, não são descanso, ela deveria sim ser concedida a todas as mães até o 6º mês de vida, né? Pelo menos até o 6º mês de vida, para garantir a amamentação. Afinal, recomenda-se que a criança seja amamentada em livre demanda até o 6º mês. Mas no 4º eu tenho que voltar ao trabalho? Então, como que eu garanto isso que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tanto defende, né? E aí a gente tem essa questão das estratégias também, né, Paula? Sim. Também orientadas durante a puericultura. Exatamente, né? Nós, nutricionistas, temos essa possibilidade de conversar com essa mulher antes de ela retornar ao trabalho para falar sobre as técnicas de extração do leite materno, armazenamento, como que esse leite pode ser ofertado pela rede de apoio para esse bebê, né? E no caso daquela pessoa que trabalha num lugar que às vezes não vai respeitar o direito dela de ter 2 momentos de 30 minutos de amamentação por dia, a gente sugere que essa empresa a libere 1 hora mais cedo, né? Porque esse é um direito garantido pela CLT. Então, uma vez que ela não possa conseguir amamentar a sua criança durante o expediente de trabalho, ela sai mais cedo e consegue chegar mais cedo para continuar amamentando esse bebê. Né? É uma possibilidade. A gente sabe que são muitos desafios, nem todas as mães vão conseguir fazer isso e continuar com a amamentação exclusiva. A gente tem que ter esse olhar compreensivo também para essa mulher, né, para essa mãe, e respeitar caso ela não consiga, ajudá-la da melhor forma. Nesse momento é que vem, talvez, a necessidade da introdução de alguma fórmula, né? Mas sempre orientada na unidade de saúde, mais uma vez lembrando a importância da atenção primária nesse acompanhamento, né? Mas que, se for possível, a gente consegue sim ajudá-la nesse procedimento aí de fazer a extração. Nós da atenção primária podemos ajudar essa mulher a conseguir fazer o processo de extração, armazenamento adequado desse leite materno, para que ele seja oferecido ao bebê pela rede de apoio dessa pessoa, né? E isso é importantíssimo para esse bebê continuar recebendo o leite materno da sua mãe, ainda que ela esteja trabalhando. Né? É importante que a empresa garanta para essa pessoa esses 2 momentos de 30 minutos para ela fazer a extração, caso no local haja, né, um local adequado para ela fazer essa extração, né? Um local limpo, né? Em que ela consiga fazer isso, de forma confortável e não interrompê-la, né? Porque necessário uma conexão, ela precisa relaxar um pouco para começar a fazer esse processo de extração. E se não for possível isso, ela chega em casa 1 hora mais cedo para continuar amamentando o seu bebê. Então, diante de tudo isso que a gente conversou e que é super importante que essa pessoa esteja informada, essa família esteja informada, nós entendemos que realmente a amamentação, além de ser um ato super importante para a saúde do bebê, para a saúde do planeta, para a saúde da mãe, é um ato de resistência. Precisamos continuar defendendo, protegendo, promovendo o aleitamento materno. Que a mulher tenha a oportunidade de escolher isso, e não que seja imposta outra alternativa, não é mesmo? Sim.